Olá, bem-vindo às aulas de Sociologia. No tema de hoje nós vamos discutir sobre a antropologia. A antropologia é considerada a ciência da alteridade. E por que ela é assim chamada? Pensemos inicialmente o termo antropologia. Nós temos dois radicais. A palavra anthropos, que significa homem, e o termo logia, que deriva da palavra logos, que por si só já significa palavra ou estudo. Basicamente, quando se olha para esse tipo de escrita, juntando os dois radicais, ao pé da letra, bem no básico do que ela significa, nós estamos fazendo um estudo sobre o homem. A antropologia, ela vai se tornar um grande aliado para a sociologia. Essa ciência também nasce no século XIX. Ela vai ter uma grande influência, uma transformação no início do século XX. Por que a antropologia deve servir para nós como ponto de referência agora nos estudos em sociologia? Veja só, o homem, toda vez que precisa se juntar em comunidade, em grupo, o que ele faz é estabelecer relações nessas convivências. É preciso, então, compreender como que esta ciência pode ser dada como uma ciência da alteridade e o que ela vai nos influenciar nos estudos sociológicos. A antropologia, ela serve exatamente como uma boa base para entender o que o homem é, como esse homem se faz e como ele vai construir a partir disso as relações sociais. A palavra alteridade, citada aí como ciência da alteridade, ela é do latim, ela significa exatamente alteros, o outro. De alguma forma, o outro é sempre a nossa referência. A gente deve pensar isso da seguinte maneira: estando em casa, você normalmente se prepara para sair para o estudo, para o trabalho, e aí o que acontece é, no momento em que você se arruma, naquele instante você se acha devidamente bem preparado, muito bem penteado, bem perfumado, até que você sai do seu quarto e encontra uma outra pessoa. Essa outra pessoa passa a ser exatamente a sua referência. É o outro que te informa, vai te dar uma relação boa, um ponto de referência para dizer se você está devidamente bem penteado, se o seu perfume está mesmo aquele que você gostaria, se o outro está um pouco mais cheiroso. São essas comparações que vão permitir, então, aos antropólogos uma análise devida desse ser humano. Essa ciência, ela vem nos permitir exatamente compreender como que os homens, ao momento em que se juntaram nos grupos, essa maneira deles conviverem foram determinando o comportamento desses grupos e a sua construção no total. O anthropos, a nossa referência, o homem, deve ser pensado exatamente como ele se faz. Deve ser pensado como o ser no mundo, o estar, é a maneira dele viver. Observe que a palavra como é repetida. Como deve ser, como deve encarar, como deve viver. Essas respostas, elas estão exatamente na maneira do homem se fazendo no dia a dia. Nós consideramos então que o homem, vindo inicialmente de uma projeção lá do norte da África, naquela busca por alimento, ele vai se transformando e vai se colocando então como um ser adaptado aí nesse mundo de convivência, de luta pela sua própria sobrevivência. Um pensador nos influencia muito nessa história. Aqui temos Charles Darwin, que aproveitando dessas ideias, olha para uma Europa da época e começa a enxergar exatamente que somente os seres mais adaptados, e nesse caso nós estamos falando deste ser, do homem, ele consegue ir sobrevivendo. A teoria evolucionista, ela está impregnada de uma própria evolução na Europa como um todo. A Europa agora é industrializada, uma Europa capitalista, que pretende exatamente ter novas referências, buscar novos campos de projeção de uma Europa agora industrializada que precisa de novas matérias e precisa de novos campos descobertos. O que os europeus fazem então? Eles saem em busca de novos países, de novas colônias. Quando nós pensamos a saída do povo lá do norte da África em busca de comida, o que a gente estava pensando é uma necessidade humana. Ele está procurando, até então, adaptar-se à natureza. Como era mero coletor, ele começa a buscar isso como luta por sobrevivência. Até que o homem tenha desenvolvido
o fixar-se na terra, que é aquele domínio sobre a natureza, uma construção ideológica, de conhecimento que a gente já citou nas outras aulas, esse homem passa a se adaptar também com outras possibilidades de vida, outros seres humanos. A Europa faz exatamente isso. Na busca de novas colônias, a Europa descobre com certeza ali uma projeção de um novo campo de pesquisa, tanto do ponto de vista da relação, como de materiais para a geração de riquezas. Os europeus então encontram nas novas colônias, especialmente na América, na África e numa parte da Ásia, aquela possibilidade de dominar esses novos povos. O que se encontra então? Com a relação de um novo homem, diferente daquele do europeu do século XIX, é preciso compreender como esse homem se faz, como ele se dá na relação com o outro. E a intenção aqui, basicamente, não é realmente compreender para valorizar. Infelizmente, nesse estudo, os antropólogos nos permitem perceber que, quando se descobre uma nova cultura, um novo jeito de viver, ela é olhada normalmente pela perspectiva do colonizador. Ele então começa a tentar encontrar artifícios para se aproximar desses novos povos. O que se descobre então nessas novas colônias? Não é só uma nova matéria-prima, não é só uma possibilidade de extração. O que passa-se a descobrir aqui são novos estilos de vida, novas maneiras de se colocar diante dos outros. Esses novos estilos de vida estão muito menos presos ao que é ser estiloso, mas estão muito mais ligados à ideia de uma maneira. Era aquele como que nós respondemos e repetimos aqui 2 vezes. Como o homem se faz para viver, como o homem se coloca no mundo. A intenção de conhecer tudo isso, como disse, não é para valorizar o diferente, infelizmente. Essa distinção ela vem exatamente para poder dar elementos para o colonizador, para poder conseguir sobrepujar-se, dominar o diferente e, mais ainda, ter sobre ele facilidade de manipulação nas suas relações. Essa maneira exige, então, uma consciência ou uma nova ciência, ou melhor dizendo, um jeito novo de olhar e uma maneira completamente organizada, diferente daquela que estava dada. No evolucionismo, acredita-se que existe um ser um pouco mais adaptado, portanto, mais evoluído, que em função da sua evolução, acaba lidando com aquele que vai ser considerado como primitivo ou não tão evoluído, como sendo exatamente alguém que vai ser subjugado e vai ser colocado como sobreposto a esse primeiro. Essa ciência, chamada antropologia, vem dar exatamente a referência do outro. A palavra alteridade aqui nos reforça essa busca dessa compreensão. O que pretende, então, essa nova perspectiva? Nesse primeiro momento, a antropologia ela deve servir aqui para que essas colônias sirvam para os europeus exatamente como um jeito novo de viver, uma possibilidade de aproximar desses homens. O que se descobre nesses novos estilos, esse novo jeito? Como esses homens se fazem? Bom, descobre-se, diferentemente de uma Europa da época, a poligamia. Descobre-se ainda uma cultura que será determinada como cultura primitiva. Descobre-se, entre outras coisas, as relações de um certo canibalismo. E isso tudo, com certeza, acaba chocando o padrão de civilizado do europeu da época. É com a antropologia que começa-se a pensar que isso aqui não é um problema, não é uma subcategoria de vivência, mas é um outro jeito de viver. Lembremos sempre, é o outro, a maneira como o outro se faz diferente. Como anunciado inicialmente, isso não tem que ser necessariamente uma aula que nos faz entender como é que o outro se torna diferente e como nós devemos respeitar esse outro. Bom seria que desde o início essa coisa tivesse dado dessa forma, mas infelizmente, repito, não é para essa intenção. Conhecendo como que os povos se davam nas suas relações,
Por que aceitar a possibilidade de vários casamentos numa mesma sociedade? Essa ideia toda choca o europeu e começa a entender que isso aqui não é uma forma evolucionista de ser. E o que faz com que isso tudo tenha sido sedimentado dessa maneira? É o próprio capitalismo. É aquele capitalismo industrial que agora fragmentou o trabalho em várias partes, fragmentou o homem na sua própria produção, estabelece-se como aquele civilizado o que assimilou essas regras de comportamento diante desse padrão europeu. Essa antropologia faz com que o próprio europeu comece a olhar para isso de uma maneira diferente, mas para que pudesse, com esses novos olhares, preocupado com esses novos estilos, como eles acontecem, fazer exatamente uma dominação sobre essas coisas. Um bom exemplo para isso deve ser, por exemplo, o certo achamento do Brasil. A gente está substituindo de maneira bastante devida aqui o termo descobrimento para que a gente possa compreender essa alteridade. Descobrir, nesse sentido, seria encontrar algo novo, sem que ninguém ainda tivesse descoberto. Algo que não tenha sido visto pelo próprio homem. O que a gente encontra? Quando o europeu, especialmente os portugueses, chegam em terras brasileiras, eles encontram nativos. Esses nativos já têm uma história de vida, têm uma religião própria, têm um jeito de administrar a vida que é muito comum, de forma viva. E isso é pautado pela cultura daqueles chamados nativos. Bom, todo mundo já ouviu dizer que exatamente porque achavam que estavam chegando nas Índias, os portugueses chamaram esses nativos aqui de índios. E o que os índios são para os portugueses? Gente diferente, com um jeito completamente diferente de ser. Como lidar com isso? Chegar para eles e sem ter um conhecimento adequado seria fazer uma incursão já perdida. Eles chegam exatamente aos poucos conhecendo essa situação toda. Mas isso vai gerar para a gente um outro tema numa outra aula, que é exatamente a questão indigenista no Brasil. O índio, como a gente vai ver, ele não é tratado como um humano, ele não vai ser respeitado como um ser aí, um ser que está no mundo procurando as mesmas condições. Para poder intervir nisso, vem mais tarde os jesuítas e começam a valorizar essa pessoa do índio, reconhece ele um portador de alma. Nós olharemos com isso com muito mais atenção, inclusive para um outro tema também chamado minoria, dessa relação que se precisa ter com o outro no respeito. A antropologia, então, ela vem fazer o quê? Ela enriquece esse trabalho sociológico. Para poder fazer entender bem, a gente precisa ter os novos jeitos de viver como agora uma perspectiva de interpretação. E essas possibilidades de como o homem se faz, ele vai sendo construído e vai dando a eles algo muito mais chocante, como, por exemplo, a crença de que comer alguém de uma condição que essa pessoa tenha serve exatamente para aqueles primitivos aí instalados incorporarem esses seres. Para o europeu, isso é extremamente chocante. Essa perspectiva antropológica começa a dar para a sociologia elementos que devemos intitular aqui como sendo exatamente numa construção que nos levará a um termo bastante apropriado. Esse termo deve ser chamado aqui exatamente como de uma antropologia social. Por quê? É olhando para a maneira como esses homens fazem para sobreviver, olhando para a maneira como esses homens se fazem homens, como eles produzem suas culturas, que nós teremos uma outra perspectiva de interpretação social. Essa antropologia, como outros exemplos, olhando, nós temos aí o português que vem e se sobrepõe. Facilmente você se lembrará de uma relação de uma cultura que, pelos elementos dessa cultura, passa a olhar a outra como se olhasse de cima para baixo. E essa que agora está sendo medida com os elementos da primeira, tem o nome que a gente já discutiu aqui nas outras aulas, chamado de etnocentrismo. Isso nos traz para o próximo tema, que é exatamente o da antropologia, agora voltada por um aspecto social, que é uma antropologia etnocêntrica. Essa antropologia social de que estamos falando tem exatamente na sua construção o próprio desenvolvimento da Europa. O que queremos dizer com isso? A antropologia se consolida, ela se fortifica exatamente com a europeização do mundo.
A Europa passa então a descobrir que estas formas diferentes que ela vai vendo nas novas colônias permitem a ela elementos de um olhar agora que deve ser não mais segregador, mas precisa ser um olhar que integra com a intenção não de respeitar, mas de permitir melhor exploração, melhor domínio. Vejamos situações como, por exemplo, o que acontece com as colônias na América. Particularmente na América, a antropologia recebe dos próprios europeus um olhar de que uma ciência agora que permite compreender como aquele povo vive. Porque, por exemplo, estar nu entre eles significa algo natural e, ao mesmo tempo, para o europeu, essa condição expressa uma falta de pudor. Se nós olharmos, comparando essas duas situações, o nudismo para o nativo na América é própria condição da sua existência na natureza que ele está. Não há por que esconder-se, já que ele é meio da natureza, ele é uma parte dela. E o europeu, já agora num estágio que ele tem como evoluído, para ele tem como adaptado, está justificado exatamente pela ciência dada em Darwin. Aí nós temos uma questão. É a ciência agora que já não olha mais para o homem só enquanto homem. É a própria ciência que tem a necessidade de dizer como esse homem se diferencia dos demais. Isso estabelece para nós uma grande distinção entre quem está preparado e quem está despreparado. Mas, na real, não existe essa classificação. Não há um mais e um menos preparado. O que nós temos são apenas culturas diferentes. Esta forma de viver está dada pela antropologia. Esse ser do mundo, agora olhado numa construção de um homem que se faz na relação com o próprio conviver, com a relação social, deve ser encarado como aquele ser que, na sua relação com o outro homem, ele pretende evoluir-se enquanto ser no mundo. Observem as tribos indígenas. Entre elas, se nós dissermos que eles não têm cultura, como foi feito no achamento do Brasil, o que a gente tem nós deixamos de enxergar um papel próprio dos homens, que estavam responsáveis pela caça, das mulheres, que estavam responsáveis pelo cuidado da tribo, do pajé, que era exatamente responsável por toda uma questão espiritual e de cura, e do próprio cacique, que administra toda essa relação. Como o europeu, até esse momento, não tem esses elementos, ele precisa entender melhor esse mergulhar-se nessa sociedade. A mesma situação acontece com a África. As diferentes tribos africanas, com seus diferentes dialetos, apontam exatamente uma outra condição de vida que choca o europeu. E para ele poder atuar em cima dessas situações, ele precisa desta ciência. Ela se fortifica, se estabelece e se desenvolve exatamente a partir do século XX, com essa industrialização da Europa, que precisa agora não só de novas fronteiras, não só de novos materiais, matérias-primas, assim como precisa também de um novo olhar sobre essas culturas que estão sendo descobertas. Insistimos na ideia de que, infelizmente, esse novo olhar não é para respeito, para valorização do diferente. Apesar de que, olhando para a palavra alteridade, eles encaram o diferente e começam a perceber como algo que precisa atingir uma evolução. Essa evolução é a própria ciência da Europa do século XIX, finalzinho dele, início para o XX, com as ideias do Darwin, que vão fundamentando as ciências que vão sendo colocadas depois. A antropologia, que deveria ter vindo inicialmente para poder dar apoio para isso, permite, ao contrário, uma outra coisa. E que coisa é essa? Esse olhar totalmente voltado para o diferente. Essa alteridade ela passa a ser expressa na maneira como nós produzimos alimento e como essas novas culturas ou essas outras culturas produzem os seus alimentos. A relação que se tem com a natureza. Enquanto o europeu tem a ideia de extração, de matéria-prima, de produzir novos produtos, os colonos das novas colônias, eles têm uma relação com a natureza como uma natureza que dá a eles tudo o que eles precisam. Esse choque cultural só será compreendido para poder, inclusive, haver uma sobreposição ou uma relação
de paridade entre as culturas se o conhecimento que está vindo para nós agora está sendo construído como um olhar que permite perceber o culto ao corpo ou um desprezo sobre ele, uma produção de alimento de subsistência ou uma produção para vender e ganhar alguma coisa com esse alimento. Tudo isso serve exatamente como esta antropologia que será chamada e definida com grande propriedade de social. Uma antropologia que agora, além de enxergar o homem no seu jeito de fazer, ela deve considerar inclusive a maneira como esse homem está se fazendo. Pensemos um outro exemplo. Hoje em dia, o que a gente tem é as diferenças que nós temos no século XXI, um capitalismo bastante desenvolvido. Você tem de um lado pessoas que se vestem de um jeito muito diferente. A palavra que nós olhamos para isso é um ser exótico. Por que classificamos o diferente como algo exótico? Porque ele está diferente, está fora de um padrão estabelecido. A antropologia, ela passa a ser, então, agora essa ciência, que enxerga o outro, o diferente, como algo exótico. E o exótico, ele é totalmente fora de um padrão. Compreender esse padrão significa exatamente olhar que a Europa vai fazendo o entorno das culturas e de maneira que ela possa impor àquele exótico uma própria aceitação do diferente, invertendo inclusive esses papéis. Se nós compreendemos hoje, por exemplo, olhando para o Japão, o Japão, a gente consegue perceber que as pessoas, elas se vestem conforme as suas preferências nos animes ou então de um cosplay e elas andam pela rua no dia a dia assim. No Brasil, a gente começa a enxergar um pouquinho essas diferenças. Mas o que acontece? Lá no Japão, até pela própria estrutura do diferente, dessa alteridade dada com muita facilidade, eles vão convivendo com isso com um certo prazer, um certo respeito. No Brasil ainda, a gente consegue perceber que, de uma maneira um pouco impositiva, o diferente, ele não é exótico, ele passa a ser tratado como algo esquisito. E, infelizmente, essa esquisitice é que vai construindo uma sobreposição, uma dominação, um achatamento, que nos leva a uma exclusão das mais diferentes possibilidades. Uma exclusão que será econômica, uma exclusão que será religiosa, uma exclusão que será cultural e será, sobretudo, da própria condição do homem. Aquele que tem um cabelo com um corte diferente vai ser considerado como algo dentro de um padrão aceitável ou não. Pasmem, houve no Brasil uma condição de, desconsiderando esse jeito como o homem se faz, se colocou aquele que tinha um cabelo crespo, bastante enrolado, ele era considerado como um cabelo ruim. O outro que tinha um cabelo liso, completamente escorrido, era visto como um cabelo bom. Essas diferenças dos homens passam a ser usadas agora pela antropologia para entender que o que faz com que essas duas coisas, cabelo bom e cabelo ruim, construam uma diferença que é, para além da diferença física, uma questão social. Esse é o tema que a gente deve olhar com uma antropologia que precisa ser exatamente uma antropologia agora, para uma perspectiva etnocêntrica. É uma espécie de antropologia dada por uma antropologia europeizada. É o olhar da Europa sobre o resto do mundo. E como o europeu, basicamente, não tinha essa mistura, será facilmente classificado como bom ou ruim aquele que é o diferente. O exótico agora chama atenção não só porque é exótico, mas porque ele deve ser olhado agora como algo que permite elemento para poder dar dominação e imposição. Até a próxima aula, nós poderemos enxergar o conceito de antropologia passando para um processo de dominação etnocêntrica. E nesse conceito, a gente vai enxergar exatamente a antropologia etnocêntrica como base de toda uma dominação, de uma construção de desigualdades sociais. Não perca essa aula. Até lá!